Olá, pessoal, bom dia. Me chamo Marcela Luzi. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu fui selecionada para dar aula de ozonoterapia aplicada à estética. É algo que eu vivencio muito no consultório, né, na clínica. Então, um assunto que eu gosto muito de abordar com vocês. Desculpem também aparecer assim, é porque eu fiz uma cirurgia no nariz, mas nada poderia me impedir de estar aqui dando essa aula maravilhosa para vocês. Dentro do consultório hoje. Todos os meus procedimentos baseados na estética, eles são associados com práticas integrativas, então a gente utiliza ozonioterapia, utiliza dermocosméticos longe de toxinas, né, de metais tóxicos, a gente tenta manter ali laser terapia, a gente tenta manter da melhor forma possível ali a integridade do paciente e a saúde dele de dentro para fora. Não só para os nossos pacientes, né, porque auxilia muito na parte de intercorrência, na parte de você prevenir que algo vá acontecer com o teu paciente, mas também a gente consegue ajudar pacientes de outros colegas, né, que às vezes acontece alguma coisa, uma contaminação, uma intercorrência, uma complicação, e a gente tem ali uma ferramenta poderosíssima na nossa mão, que é a ozonioterapia, para poder auxiliar nos pacientes dos nossos colegas também. Hoje eu sou uma referência em intercorrência, aqui onde eu moro, né, que é Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A gente começou com essa prática de tratar intercorrências, e aí foi disseminando, né, quando acontece, eu recebo intercorrência de endolaser, intercorrência de preenchedor, então, quando de botox também, porque a gente sabe que o ozônio ele pode auxiliar ali naquela volta da musculatura. Então, quando isso acontece, a gente sempre é acionado. Tem pacientes que a gente tem que fazer home care, enfim. Então, a gente se tornou uma referência hoje aqui no nosso município por conta desse material, desse equipamento de ouro que a gente tem na nossa mão, que é a ozonioterapia. Bom, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil, obviamente, para vocês acompanharem junto comigo. E aí, falando um pouco do processo de envelhecimento, antes disso, deixa eu me apresentar para vocês, né? Eu sou enfermeira, eu sou formada em ozonioterapia, tenho pós-graduação em ozonioterapia, tenho pós-graduação em fitoterapia estética, dermatologia estética também, fitoterapia esportiva. E antes disso tudo, antes de eu conhecer as práticas integrativas, antes de eu conhecer a ozonioterapia, a estética, eu sou enfermeira oncológica. Então, isso de tratar o paciente de dentro para fora é algo que realmente mexe muito comigo, é algo que eu realmente gosto e quero levar ali para a vida. Falando agora sobre o processo de envelhecimento, né? Quando a gente fala de processo de envelhecimento, é algo que acontece de forma natural, né? Então, nosso corpo ele vai perdendo coxinha de gordura, a gente vai tendo mais perda óssea, e isso é uma coisa que você pode fazer todos os procedimentos do mundo, que você vai minimizar, mas você não pode parar no tempo, continuar com o mesmo rosto, a mesma pele, enquanto você vai envelhecendo. E aí, quando a gente envelhece, o que que acontece com o nosso corpo? Bom, a gente tem reabsorção óssea, diminuição de gordura nos coxins de gordura da face, degradação de de fibras colágenas e reticulares, hipercinesia muscular, flacidez, manchas e afrouxamento ligamentar, pitose tecidual e alterações hormonais. A gente pode diminuir, né, minimizar todos esses riscos aí com bioestimulador, com preenchedor, com fio. Mas a gente não pode simplesmente falar que não vai acontecer com a gente, né? Isso aí acontece de forma que a gente não tá nem vendo, mas a nível intracelular, a nível corporal, facial, isso vem acontecendo. E aí tem o processo de oxidação, né? O processo de oxidação, ele também acontece de forma natural, porque a gente tem que entender que o nosso corpo ele precisa estar em homeostasia. O que é homeostasia? Ele tem que estar em conjunto, ele tem que estar em controle ali com a minha oxidação e a minha antioxidação. A oxidação, ela vai acontecer, mas eu preciso estar com as minhas células antioxidantes trabalhando ali muito bem para que a gente tenha um equilíbrio ali naquele local onde está acontecendo a oxidação e isso não seja prejudicial para o nosso corpo. É possível falar de estética sem falar de saúde? É impossível, gente. Não tem sinergia você falar de estética e não falar de saúde. Por isso que todos os pacientes que chegam lá na clínica, que eles têm uma queixa, né, estética, eu tô acima do meu peso, eu tô com muita acne no rosto, o meu melasma, ele não
não sai. Eu faço todos os tratamentos, mas ele não sai. O meu cabelo tá caindo muito. Vocês percebem que cada queixa estética, né? Quando a gente vai falando de alguma coisa estética que incomoda a gente, tem alguma coisa por trás disso que tá relacionado à saúde. Então é impossível falar de estética sem a gente falar de saúde. E quando eu falo de saúde, não adianta o paciente chegar na minha clínica e falar assim: ah, eu tô acima do peso. E isso tá me incomodando, porque eu tô com uma pochetinha, tô com uma gordurinha aqui no flanco e tudo mais, e eu só fazer a aplicação de enzima nele. Esse paciente, ele precisa de uma atividade física, precisa de uma boa alimentação, ele precisa desinflamar. Porque se eu tenho um paciente acima do peso com gordura localizada, ele obviamente está inflamado. E como que eu faço isso sistemicamente? Ozonioterapia. Você usa, né, a nomenclatura estética integrativa. Não sei se todos vocês aqui vão trabalhar com a estética, mas se forem trabalhar, era uma febre, né, antigamente, você usar doutora Marcela Luzzi, estética integrativa e avançada. Era uma febre. Mas você realmente, de fato, sabe o que é uma estética integrativa? Porque para mim, quando você fala de integração, né, e aí a gente fala de integração do corpo todo, você precisa tratar o paciente de dentro para fora no céfalo caudal. Ele precisa estar tratado no 360. Não adianta você chegar e falar, eu trabalho com estética integrativa, mas aí o paciente fala para você, meu cabelo tá caindo. Você faz uma intradermoterapia no couro cabeludo dele e você não sabe se de repente é falta de vitamina. Você tem aplicação de soroterapia na sua clínica? Você tem ozonioterapia na sua clínica para tratar, de repente, a parte inflamatória que tá sendo prejudicial para o cabelo dele cair? Então, para você falar estética integrativa, você precisa estar integrado. A sua clínica tem que estar integrada. Não pode só você tratar algo externo, que é o que a estética muitas vezes faz, do que tratar o paciente no global, no 360. Então, a gente tem que ter cuidado ao falar dessa nomenclatura, porque a gente tem que falar e fazer exatamente isso. As pessoas que não respondem aos procedimentos estéticos geralmente não estão saudáveis. Então, se chega alguém na sua clínica e fala assim, cara, eu fiz aplicação de enzimas, eu fiz aplicação de lipossolúvel intramuscular, enfim, fez um monte de coisa e ele não está respondendo aos procedimentos estéticos, esse paciente está inflamado. Esse paciente não está saudável. Você não vai conseguir resultado sem que você cuide da saúde desse paciente. Então, isso está integrado quando a gente fala de estética integrativa. Eu vou cuidar primeiro de dentro do meu paciente, para depois eu cuidar da gordura localizada, para depois eu cuidar da estria dele, para depois eu cuidar do melasma. Vocês vão ver que tem um caso aqui que eu tive uma paciente que chegou para mim falando que o melasma dela não saía de jeito nenhum, que ela já tentou laser dos mais caros, que é CO2 fracionado, tem fotona, já tentou todas as tecnologias, fez ácido, fez peeling. E quando eu fui ver essa paciente com uma vitamina D de 19, um corpo extremamente inflamatório. A vitamina D, ela também é correspondente com a nossa parte dermatológica. Então, se eu tenho uma vitamina D de 19, um corpo inflamado, e ela tem tendência a ter melasma, né? O melasma, ele não, o melanócito, que é a célula, ele não pode ficar irritada. A gente brinca quando vai dar aula sobre isso, fala assim, ó, o melanócito, ele é um tipo de célula que ele não pode se irritar. Então, quando a gente fala que ele não pode se irritar e eu tô com o corpo inflamado, a primeira coisa que esse corpo vai fazer, eu vou lá irritar essa célula. E aí o melasma dela não consegue sair de jeito nenhum. Então, é importante que a gente o paciente entrou no seu consultório, mesmo que você trabalhe com estética, mas ele entrou no seu consultório, gente, exame de sangue, o paciente não vai fugir de você. Tem aluno que às vezes eu falo assim, ó, pede um exame de sangue, é melhor. Ah, mas o paciente é imediatista, ele quer fazer tudo na hora e eu vou pedir exame de sangue. Não tem problema. Você pede o exame de sangue, e aí o paciente vai fazer o procedimento, ele vai fazer o exame de sangue e isso é um retorno para você, você fideliza esse paciente. Quando vocês entrarem nessa parte de empreendedorismo, fidelização de paciente, né, como captar paciente, como fidelizar, vocês vão entender isso. O exame de sangue, quando o paciente faz, primeiro que ele está vendo que você está se importando não só com o externo, mas com o interno dele. Segundo, que você acaba fidelizando porque ele tem que voltar para você. Ele volta na revisão para você e aí você cobra aquele exame de sangue. Quando estiver pronto, ele vai voltar para você.
Então é importante sim que a gente peça exames de sangue para a gente poder estar respaldado. Porque senão é o nosso nome que fica aí na boca do paciente. Ah, eu fiz procedimento lá na doutora Marcela, mas eu não vi diferença nenhuma. E às vezes não sou eu, não é o meu procedimento, não é o meu material, é o paciente, tá? Disfunção estética é um sinal de comprometimento de saúde. Então, como a gente falou antes, né? Quando eu falo de disfunção estética, se eu chego numa clínica e falo assim, ai, tô muito flácida. Ai, eu tô com muita acne no meu rosto. Ai, meu cabelo tá caindo, minha sobrancelha tá caindo, todos os meus pelos estão caindo. Toda vez que eu tenho uma queixa estética para poder falar, eu tenho algum comprometimento de saúde por trás. Tem gente que chega lá no consultório, eu não trato corporal, mas tem gente que chega lá na clínica, né, reclamando dos vasinhos que tem na perna, dos microvasos. Quando você vai ver, é um paciente que já faz uso de medicação para melhorar a circulação, ou é um paciente jovem, mas que a família, né, a mãe, a avó, ela herdou isso hereditariamente. Então, você tem que ter ali todo um mapeamento desse paciente, porque não vai adiantar você fazer só a aplicação de glicose 75% ou de ozônio nesse paciente. Se for um paciente diabético e você não souber, você já não pode aplicar glicose. Mesmo que seja ali superficial, você não pode aplicar glicose. Então você tem que, até isso você tem que mapear, tem que estar ali na sua ficha de anamnese, vendo se esse paciente é hipertenso, se ele é diabético. E isso está dentro da consulta que você vai cobrar para o paciente, né? Então, a gente não faz consulta grátis, tá? Aqui falando mais para a parte da estética. A gente não faz consulta grátis. Lá no consultório é R$ 200 a consulta e se você for fazer o procedimento no dia, a gente abate esse valor. Agora, se você for lá só para conversar comigo, você tem que me pagar R$ 200. Porque e é pouco ainda, né? Mas a gente. Isso tudo vai depender da região que você mora, né? Então, tudo ali também tem um estudo para poder ver quanto que você vai cobrar. Mas eu preciso cobrar. É minha hora clínica, é minha luz, é minha internet, é meu cafezinho, que não é barato. É o meu conhecimento, que eu paguei por esse conhecimento, tanto na faculdade, quanto nas pós-graduações, quanto nos cursos que eu já fiz, extracurriculares. Então, eu preciso cobrar por esse conhecimento. Então, é importante que vocês cobrem pela consulta, porque a consulta de vocês tem que ser algo completo. Vocês precisam mapear o paciente da cabeça ao dedinho mindinho do pé. Então, isso é importante. E aí, né, quando a gente fala de disfunção estética, sempre vai ser um sinal de que esse paciente está com a saúde comprometida. Então, a gente tem que avaliar como um todo, justamente para a gente entender: sou eu? É o meu protocolo? Ou de fato é o paciente que está inflamado e qualquer coisa que eu fizer, esse paciente ele vai acabar recebendo isso e não vai ter resultado nenhum. Antes de qualquer procedimento estético, o que que a gente precisa avaliar? Parasita, função renal, homotoxinas, micro-organismos, metais tóxicos, função hepática. Tudo isso a gente consegue reverter com a ozonoterapia, né, por via ali sistêmica, e a gente tem que entender que precisa estar em equilíbrio tudo isso para a gente ter resultado nos procedimentos que a gente faz no consultório, porque senão o paciente não vai apresentar resultado e ele vai dizer que a culpa foi sua. Então, é importante que a gente avalie como é que tá isso e como é que a gente faz isso pelo exame de sangue. Por isso que eu falei da importância do exame laboratorial, porque esse paciente a gente precisa, além de ter um respaldo, né? Porque ele pode até te processar porque não teve resultado com o seu procedimento, mas além desse respaldo, a gente também quer que o paciente saia feliz ali do consultório, né? A gente não quer que ele não tenha resultados. Então é importante a gente avaliar para saber alguma coisa que eu vou fazer ali de forma injetável nesse paciente. E aonde é que vai metabolizar isso? Aonde é que vai excretar isso? Então, eu preciso estar sabendo se a minha função hepática, se a minha função renal, ela está trabalhando em conjunto, né, com o que eu vou fazer.
Os metais tóxicos, vai adiantar eu colocar colocar alguma coisa de metal tóxico ali naquele paciente, né? Tipo, dermocosméticos. Eu até vou falar um pouquinho de dermocosméticos aqui para vocês depois, mas vai adiantar eu colocar metais tóxicos nesse paciente se esse paciente não está em equilíbrio ali com as enzimas antioxidantes e oxidantes. Então, tudo isso a gente tem que ver para poder avaliar e ter um resultado legal nesse paciente. E o mais importante também, não danificar algo que já está acontecendo no paciente, né? Ou então, a gente incentivar com que isso aconteça mais ainda. Então, se o paciente está inflamado, se ele está com um rim ruim, a gente vai sobrecarregar mais ainda se a gente não souber como é que está funcionando, por exemplo, essa função renal. Vocês já devem ter visto essa imagem, né, desde lá do começo. Eu acho que todo professor de ozonioterapia utiliza essa imagem, porque a gente fala muito da teoria do peixe, né? E se o peixe está doente, a gente tem o nosso terreno biológico, que é o nosso corpo, né, interno, e o terreno biológico do peixe é essa parte ali do aquário, da água dele. Então, se o peixe está doente, o que que a gente faz? A gente tira o peixe da água que está suja, né? Essa água aqui da teoria um, a gente tira o peixe dessa água e coloca, dá a medicação e coloca ele nessa água de novo, ou a gente limpa essa água, faz a medicação no peixe, limpa essa água e retorna esse peixe para essa água limpa. É óbvio que vai ser a teoria do número 2. E é assim que a gente faz com ozonoterapia no corpo do nosso paciente. Vai adiantar eu fazer um procedimento de intradermoterapia com aplicação de enzimas nesse paciente se o terreno biológico dele tá ruim, tá sujo, igual essa água aí do aquário número um? Não vai adiantar. Eu vou medicar o corpo do meu paciente, vou medicar aquela área ali, né, o meu paciente em si, mas o corpo dele ainda vai continuar sujo, contaminado. Então, qual é o certo? Eu faço a medicação, né, naquele tecido doente, mas eu preciso limpar aquele tecido. E quem faz isso para mim é a ozonioterapia. Os três princípios básicos que devem ter em conta antes de iniciar qualquer procedimento com ozônio terapêutico são os seguintes: Primpo non nocere é uma nomenclatura que é muito utilizado na ozonioterapia, que, em primeiro lugar, o ozônio não faz mal, ele não pode ser considerado uma medicação ou algo que faça mal. Escalonar as doses, em geral, começar sempre com as doses mais baixas e ir subindo lentamente. Então, não é como uma medicação, por exemplo, que a gente toma aí umas duas de pirona se tiver com dor de cabeça, a gente toma duas de pironas para poder melhorar rápido a dor de cabeça. A gente tem que começar com doses mais baixas e depois ir subindo essas doses, porque o ozônio ele funciona assim e aplicar a concentração necessária. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente tende, né, a colocar um pouco mais de microgramagem achando que o paciente vai melhorar mais rápido. Mas no ozônio, vocês já devem ter visto isso, existe uma janela terapêutica. E essa janela terapêutica, ela precisa estar com a microgramagem em conjunto com aquela patologia que a gente quer tratar no paciente. Então, se eu quero tratar, por exemplo, celulite, gordura localizada, eu tenho que agir tem que fazer ali numa ação anti-inflamatória, porque é uma inflamação. A celulite, a gordura localizada, ela é uma inflamação. Então, eu tenho que colocar ali uma microgramagem, por exemplo, de anti-inflamatória. É importante que a gente. Bom, e em terceiro lugar, aplicar a concentração necessária, né? Porque, como a gente falou, maiores concentrações de ozônio são necessariamente melhores, de igual forma como ocorre em medicina com todos os fármacos. Então, cada microgramagem, ela vai ter uma função quando se trata da ozonioterapia. Então, a gente tem uma janela terapêutica, onde eu falei para vocês, tem uma celulite, tem uma gordura localizada, então eu vou usar uma microgramagem que tem ação anti-inflamatória. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O ozônio,
É igual uma medicação quando se comparado a doses. Então, quando você faz uma dose de uma medicação mais alta, ele deixa de ser uma medicação e ele vira um veneno. Então, o que a gente tem que prestar atenção são nas doses que a gente vai fazer relacionado à microgramagem, às doses, e saber que ele não faz mal quando feito da forma correta. Se você não conhece o balanço redox, né, que aí é antioxidantes e pró-oxidantes do seu paciente, e ele se encontra em estresse oxidativo, uma dose inicial média ou alta pode lesar, né, os mecanismos antioxidantes celulares e agravar o quadro clínico. Então, como a gente falou lá no começo, se eu tenho um paciente que eu não sei como é que ele se encontra ali em relação às enzimas antioxidantes e oxidantes, eu faço alguma coisa nele que pode acarretar ou lesionar algum tecido, danificar algum órgão, isso é ruim. Então, por isso que a gente tem que entender que esse paciente, ele precisa, a gente precisa fazer uma anamnese nele em 360 e a gente precisa saber como que está esse estresse oxidativo. Porque até uma dose inicial média é ruim para esse paciente que está com um estresse oxidativo. Então, a gente tem que fazer uma dose leve. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que a gente pode fazer uma microgramagem de 10 microgramas até 30 microgramas. Eu vou começar com 30? Não, eu vou começar com 10 microgramas e vou subindo a partir do momento que ele vem fazendo as sessões comigo. Até porque eu não sei como é que se encontra o corpo desse paciente. Bom, aqui eu vou passando, porque vocês com certeza já entenderam, né, o que que é a ozonoterapia. Posso só dar uma lapidada aqui com vocês, porque cada módulo é importante que a gente lapide, porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente lê, mais a gente consegue fixar na nossa mente, né? Então, a ozonoterapia é um recurso terapêutico que utiliza a mistura ozônio-oxigênio medicinal com finalidade terapêutica, principalmente a gente falando da estética, tá? É um procedimento não invasivo, não farmacológico, com poucas contraindicações e de caráter complementar e multidisciplinar. Não substitui as técnicas e tratamentos já incorporados ao sistema de saúde, mas visa agregar os tratamentos estabelecidos, com uma nova opção terapêutica, promovendo melhor qualidade de vida aos pacientes. Então, falando para a estética, né, passando isso para a estética, ele pode ir aqui pra gente, tá? Ele pode ser substituído por alguns procedimentos que a gente faz em clínica, mas ele associado, ele tem um resultado muito melhor. Então, a gente pode sim pegar o ozônio e tratar a gordura localizada só com ele. A gente vai obter resultado. Mas se a gente pega o ozônio, faz uma sessão de ozônio, faz uma sessão de tecnologia, faz uma sessão de aplicação de intradermoterapia, né? Alguns ativos ali para poder melhorar aquele tecido ou ter a quebra de gordura mais rápido. Ou a gente faz a ozonoterapia para melhorar a flacidez, a acne. Então, se a gente faz ele associado a um outro procedimento, a gente tem um resultado muito melhor. E não só o ozônio, mas eu digo ozônio porque ele vem como uma prática integrativa. Então, a gente sabe que não vai lesionar o tecido fazendo da forma correta. Quando eu falo para vocês assim, a associação de tecnologia com aplicação, é muito melhor, a gente consegue ter um resultado muito melhor. Tudo que a gente faz associado, o corpo ele vai respondendo de forma mais fidedigna possível. Mas quando a gente faz algo associado com práticas integrativas, a gente tá meio que 50% não lesionando esse tecido. Então, por isso que é muito importante a gente saber como fazer essas associações com as tecnologias, com os ativos, tá? Até para a gente não criar uma inflamação, porque na estética tudo que a gente quer é inflamar. É estranho falar isso, né? Mas tudo que a gente quer na estética é inflamar. Eu quero inflamar aquele tecido para o corpo poder reagir àquela inflamação. Eu quero inflamar. Aquele corpo para poder ter um resultado melhor, porque eu preciso, ainda mais com ozonoterapia, eu preciso fazer com que o meu próprio corpo responda sozinho por aquilo que está acontecendo, mas que ele entenda assim, ah, não, é o ozônio que está aqui, então a gente vai trabalhar como se fosse algo, né? Vocês já aprenderam provavelmente que o ozônio, ele primeiro é um oxidante, um potente oxidante, para depois ele se transformar ali para ele pegar as nossas enzimas antioxidantes, mas primeiro ele faz uma sinalização no nosso corpo, então ele é um potente oxidante. Então, o que que eu quero? Que o seu corpo
entre em contato com o ozônio e pense assim, cara, o que está acontecendo? Tem alguma coisa de errado acontecendo aqui. Quando eles chegam naquele local, eles já trabalharam em cima dali, né? Porque o nossas células de defesas, ela trabalha de qualquer forma, sendo para bom, sendo para ruim, o certo é ela trabalhar, como se fosse ali o nosso exército para poder proteger o nosso corpo. Então, elas vão trabalhar em cima daquilo, mas quando elas já trabalharem, que elas chegarem lá próximo para poder ver, é o ozônio. E aí o ozônio eles vão entender, ah, é o ozônio, cara. O ozônio não faz mal nenhum. Então, tudo que a gente quer na estética é inflamar. Só que se eu faço algo que vai inflamar de forma exacerbada, não vou obter o resultado que eu quero, porque eu não tenho uma inflamação controlada, eu tenho uma inflamação exacerbada. Então, eu tenho que ter muito cuidado na hora de fazer associações com procedimentos por conta dessa inflamação ser além daquela que eu espero. E aí posso sim, pode acarretar de ter uma complicação, de ter uma intercorrência por conta dessa inflamação que foi além do que eu esperei. E quando eu falo de ozônio, eu posso lapidar essa inflamação. Mesmo associando aos procedimentos, o ozônio é prática integrativa, laser é prática integrativa. Então, eu meio que diminuo ali 50% de chance de ter uma inflamação mais exacerbada. Aí eu coloquei um estudo científico para vocês verem, né, como que o ozônio, ele deixa é, as nossas hemácias, né? Aqui elas estão mais colabadas, onde está escrito pré-ozônio, elas estão mais colabadas, mais fechadas, e isso impede que o sangue passe de forma efetiva, e aí não vem nutriente, não vem oxigênio. E quando a gente faz a aplicação do ozônio, e essa aplicação foi feita por via retal, via sistêmica retal, no intervalo de 10 minutos, fez outra coleta e olha como é que já estava o sangue. Mais soltinho, com mais pré-disponibilidade para poder passar. E aí sim a gente tem mais oxigênio, mais nutrientes ali naquela região, daquele tecido. Principais propriedades da ozonoterapia quando a gente fala na estética. Aqui é muito interessante quando eu falo sobre isso, porque geralmente os alunos já ficam tentando associar as coisas da estética com o que a gente vai falar aqui. Então, ativação do metabolismo da hemácia, produção de ATP. Se eu quero que o paciente emagreça, né? Se ele está reclamando que ele está acima do peso, mas ele está com dificuldade de emagrecer, ele já tentou fazer academia, ele já tentou se alimentar bem, ele está, inclusive, fazendo isso, mas mesmo assim o corpo dele ainda está inflamado. Isso faz com que ele também fique um pouco mais cabisbaixo, sem energia, sem força. Que eu quero fazer nesse paciente, no corpo desse paciente? Eu quero mais ATP, quero mais energia. Então, olha o que que o ozônio faz aí. Ativação do metabolismo da hemácia. Intracelular, provavelmente também. E aí, a gente faz com que o corpo trabalhe muito mais. Sabe aquela história do, ah, eu tenho hipotireoidismo, meu metabolismo é lento? Então, a produção de ATP desse metabolismo é um pouco menos acelerada. Não significa que seja lento e a pessoa é acima do peso por conta do hipotireoidismo, né? Mas ela é um pouco menos acelerada. Então, quando a gente faz a ozonioterapia, sabendo que ele é uma ativação do metabolismo das hemácias, que ele produz ATP, quando a gente faz no corpo do nosso paciente, a gente faz com que o metabolismo ele trabalhe de uma forma um pouco mais acelerada e aí, claro, vai queimar gordura, que é o que a gente quer, tá? Maior aporte de oxigênio. Então, o primeiro a gente já conseguiu associar com essa parte de eu preciso de um corpo onde eu preciso de algo que queime gordura. Então, por exemplo, fiz ali uma intradermoterapia no paciente para gordura localizada, depois ele tem que perder, ele tem que ter gasto calórico. Não adianta a gente aplicar uma enzima e o paciente ir para casa comer besteira. Ele tem que ter gasto calórico, por isso que tem que ter na clínica alguma coisa do tipo microcorrentes, uma esteira, uma plataforma vibratória. Eu tenho que fazer com que esse paciente gaste energia pós-procedimento de aplicação de enzimas. E aí, se eu não tenho nada disso no consultório, ou se eu tenho e ainda quero associar com ozônio, quando eu faço ozônio por via retal nesse paciente, eu tenho essa aceleração de metabolismo. Então, imagina, apliquei, fiz uma aplicação ali nele de intradermoterapia, fiz o ozônio retal e ainda tem uma plataforma vibratória para fazer com que esse paciente gaste mais caloria ainda, queime mais gordura ainda. Então, eu vou ter um excelente resultado com ele. Se eu não tenho nada dessas tecnologias, eu tenho só o ozônio e a aplicação, também vai ser excelente, porque o ozônio por via retal vai aumentar esse fluxo do metabolismo.
Então, aqui a gente associou com a parte de gordura localizada, queima de gasto calórico, queima de gordura. Então, vamos para cá agora. O maior aporte de oxigênio intracelular. Quando eu falo de maior aporte de oxigênio, eu posso associar com o quê? Tem uma paciente que está falando para mim que está com o rosto extremamente flácido. Essa flacidez está incomodando ela. Esse tecido, ele tá com menos aporte de oxigênio. Eu tenho um paciente que tá com muita celulite e isso tá incomodando ela. Ela chega lá no consultório e fala: Cara, eu não consigo botar um short porque a minha perna tá com muita celulite. Ela fica gelada, ela tem uma coloração diferente. Se tá gelada, tá com uma coloração diferente, eu tenho pouco aporte de oxigênio naquela região. É uma região mais fria, é uma região mais azulada, porque não está passando corrente sanguínea. E sem a corrente sanguínea, o que que não está passando também? Oxigênio. Então também não está passando nutriente. Então toda vez que vocês tiverem a noção de, por exemplo, gordura localizada, celulite, perda da elasticidade do corpo, tudo isso é falta de oxigênio. E aí, o que que a gente faz com o ozônio? A gente aumenta o aporte de O2, principalmente porque o ozônio é um oxigênio potencializado. E nosso corpo precisa de quê? De oxigênio para fazer absolutamente tudo. Então, é importante que a gente esteja fazendo um procedimento. Estou fazendo aqui um procedimento de drenagem nessa paciente. Faz a ozonioterapia também para poder associar no teu protocolo. Modula fatores de crescimento. Quando a gente fala de fatores de crescimento, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o quê? Capilar. Porque a gente faz a aplicação de intradermoterapia no capilar com fatores de crescimento. Se o paciente tem um folículo bom, se o paciente tem um couro cabeludo tratado e o cabelo mesmo assim continua caindo, a gente modula com fatores de crescimento. Mas o ozônio faz isso por si só. Posso associar ele também? Posso. Posso fazer o ozônio sozinho. Tem um paciente que ele falou que não quer que eu aplique nada de ativo no couro cabeludo dele, só ozônio. Vou ter resultado? Com certeza. Como eu falei para vocês, o ozônio, pela lei, ele precisa ser associado ou ele precisa ser em conjunto com a medicina convencional. A gente não pode falar que o ozônio ele vai tratar aquilo ali sozinho. Mas na prática clínica, na teoria é isso. Na prática clínica, a gente vê que só o ozônio sozinho ele consegue fazer com que todos essas queixas estéticas, essas terapias que a gente faz, essas patologias que a gente trata ele consegue fazer e dar resultado pra gente sozinho. Isoladamente, ele consegue dar resultado pra gente, tá? Então, é sempre bom falar isso aqui pra vocês também, porque tudo nessa vida, na teoria, vai ser uma coisa, na prática vai ser outra. Quando a gente tá em consultório, quando a gente tá vivenciando ali com os nossos pacientes, a gente percebe que, tá, a gente ensinou, aprendeu na faculdade, aprendeu na pós-graduação, que era desse jeito. Mas nem sempre vai ser desse jeito. Nem sempre a gente vai conseguir seguir um padrão, nem sempre a gente vai conseguir seguir ali a manada. A gente tem que ser diferente às vezes. E aí, dentro da prática clínica, vocês vão notar que as coisas acontecem e que nem todo mundo é igual, e que nem todo tratamento precisa ser padronizado. Então, é importante eu falar isso aqui para vocês também, tá? Então, falou em fatores de crescimento, cara, eu penso logo em terapia capilar. Bioestimulação da produção de colágeno. Pronto, aqui não preciso falar muita coisa, né? Se eu tenho um paciente reclamando que tá com flacidez facial, com flacidez, por exemplo, ali em abdômen, teve filho, é magrinha, mas mesmo assim continua com flacidez ali naquele abdômen. Ou é atleta, é corredora. E a gente sabe que corredor tem excesso de radicais livres, né? Porque não tem musculatura. Então, tem excesso de radicais livres, porque ele é mais magro do que musculoso. E aí fica também com flacidez. Então, o que que eu posso fazer ali? Posso fazer um ozônio injetável? Posso fazer um ozônio em conjunto com um bioestimulador? Posso fazer ozônio em conjunto ali com alguma outra terapia ou tecnologia que vá bioestimular colágeno também? Posso. Potencializa a vascularização e aumenta o fluxo sanguíneo. Como a gente falou, se eu tenho um tecido que está gelado, que está com coloração diferente, coloração mais fria, se eu tenho um tecido que não passa mais oxigênio, não passa mais fluxo sanguíneo ali, por exemplo, eu já falei de várias queixas estéticas aqui. E ó, por exemplo,
uma estria, que a gente chama de estria alba, que é aquela estria branca. Se eu tenho uma estria alba, significa que ali já não passa fluxo sanguíneo há muito tempo. Por isso que eu não sei se vocês já ouviram falar, também não sei se vocês são da estética ou se de repente já fizeram um tratamento estético, né? Que as profissionais geralmente falam assim: a sua estria é vermelha, porque se for vermelha, dá pra tratar mais rápido. Se for branca, às vezes nem sai, ou a gente demora mais para poder tratar. Porque ali já não tem mais vascularização. Na estria branca não tem. Então, o que que eu faço com o ozônio nessa estria branca? Eu aumento o fluxo sanguíneo. Eu aplico mesmo em cima da estria. Depois eu posso entrar ali com uma associação de uma endermoterapia, de uma ventosa, porque eu tenho que aumentar mais ainda o fluxo sanguíneo naquela região. Então, potencializa a vascularização, melhora o fluxo sanguíneo. Potencializa também a vascularização pós-procedimento. Então, por exemplo, vou fazer um procedimento no meu paciente que precisa levar anestesia. Fiz uma anestesia com vasoconstritor. Se eu tenho vasoconstritor, eu diminuo ou eu cesso a vascularização naquele local que a gente vai fazer. Então, potencializa a vascularização, potencializa para fazer voltar logo aquele lugar. Por quê? Se eu faço com vasoconstritor, eu também não sei se vai. Aquela isquemia é por falta da vascularização, por conta da anestesia, ou se aquela isquemia realmente é porque aquele tecido ele tá na iniciação de necrosar. Por isso que é importante também a gente entender se é para fazer com vasoconstritor ou não. Tem paciente que a gente precisa ter uma noção para poder. Eu, na clínica, não faço com vasoconstritor porque eu não posso. Minha profissão não me permite fazer com vasoconstrição. A gente faz sem vasoconstritor. Então, mas tem aluno, por exemplo, que é dentista, que muitas vezes eu dou aula, que nem todos os pacientes eles falam assim, cara, professora, nem todo paciente a gente faz ali com vasoconstritor, porque tem paciente que é tranquilo para dor. Então a gente consegue, eu vou sempre pela linha de fazer sem vaso, porque eu consigo ter a noção se tiver uma isquemia, se é uma necrose ou se é por conta da anestesia. Então eu consigo ter uma noção quando é sem vaso. Então a gente vê ali qual é o paciente e tudo mais, e aí, ó, eu entro com ozônio para potencializar a vascularização pós aquele procedimento. E aí, se eu fiz um procedimento também muito invasivo, por exemplo, boca, que a gente faz com cânula, a gente faz com agulha, e a gente entra e sai o tempo todo ali com pérfuro cortante, então aquela região ela fica com a vascularização um pouco mais deficiente, eu entro com ozônio ali, ou um dermocosmético ozonizado também, que é maravilhoso, eu tenho vascularização para poder auxiliar ali, deixar sem tanto inchaço, sem tanta dor. Menor dor e edema pós-procedimento. Então, todo procedimento que a gente faz, se eu tenho uma inflamação, mesmo que ela seja aguda, eu tenho sinais flogísticos. Se eu tenho sinais flogísticos, duas coisas de fato eu vou ter: dor e edema. Então, qualquer procedimento que você faça que seja, nem digo só com pérfuro cortante, não, porque muitas vezes você faz um procedimento com tecnologia, por exemplo, um laser. Você faz um procedimento com laser, seu rosto descasca todo depois, dói, fica inchado, você tem sinais flogísticos e não foi com pérfuro cortante. Então, digo para vocês, todos os procedimentos que a gente faz relacionado à estética, preciso de uma inflamação. Se eu tenho uma inflamação mesmo que controlada, eu tenho sinais flogísticos naquela região ali. E o ozônio ele entra para poder diminuir essa dor e o edema pós-procedimento. Melhora a qualidade da pele, então a gente também pode trabalhar com ozônio para gerenciamento. Se eu tenho paciente que não é imediatista, que ele fala assim, eu tenho uma paciente, inclusive, que é assim. Eu tenho bastante, porque é, quando você orienta o paciente que não é só um tratamento, e sim um gerenciamento, e ele confia na tua palavra, ele entende que ele não é para ir de 3 em 3 meses fazer o Botox. Ele precisa fazer um gerenciamento para que a pele dele fique muito boa e ele consiga fazer o Botox tendo bons resultados. Então, eu tenho algumas pacientes que já entenderam que não é só ficar fazendo procedimento. Eu preciso fazer um bioestimulador, eu preciso fazer um peeling químico para melhorar a qualidade daquela pele. E muitas vezes eu entro com ozônio, às vezes um ozônio até com cânula. Se eu tenho que fazer uma subincisão, por exemplo, de paciente que tem muita acne no rosto, sabe aquelas acnes hipertróficas, que é como se fosse uma celulite mesmo, né? Que a pele, ela suga e fica com aquelas várias manchinhas no rosto, só que hipertróficas.
ficam com depressões no rosto. Eu tenho bastante paciente, inclusive homem, assim. E aí, a gente quer fazer uma subincisão. E para depois começar a tratar, eu faço a subincisão com ozônio, porque eu quero melhorar a qualidade da pele ali. Eu tenho uma imagem para mostrar para vocês, indo mais lá pro final. Então, quando o paciente entende que é gerenciamento, eu faço, às vezes, muito antes do procedimento, eu faço um tratamento com ozônio para depois entrar com o procedimento que a gente quer. E o ozônio também é lipolítico. Então, se eu quiser tratar gordura localizada só com ozônio, eu consigo, tranquilamente. E aí, né, eu faço uma brincadeira com os antes. Antioxidar, anti-inflamar e antiglicar. Oxidação, inflamação e glicação são coisas que a gente tem no nosso corpo sem a gente enxergar, mas que acontece o tempo inteiro no nosso corpo. E o ozônio ele entra para ser o anti. Ele é antioxidação, ele melhora, né, nossas enzimas antioxidantes, ele é anti-inflamar, então se a gente fizer aí de numa proporção de E aí, nosso corpo ele já faz isso de forma que a gente não consegue enxergar, mas com a ozonoterapia a gente consegue melhorar. Então, a história da ozonoterapia, né? Vou passar um pouco aqui para vocês, porque vocês com certeza já devem ter visto isso, mas eu vou pegar alguns pontos que eu acho que são bem necessários aqui. Hoje a Ozone... eu vou disponibilizar esse livro para vocês. Eu não sei se algum dos professores já disponibilizaram, mas eu tenho esse livro em PDF que eu comprei, a terceira edição dele, que é a Declaração de Madrid, né? A gente utiliza a Declaração de Madrid para fazer os nossos protocolos. Eu vou passar alguns protocolos que eles já são prontos aqui para vocês, porém, vocês podem fazer o próprio, personalizar o próprio protocolo de vocês, que eu acho muito melhor, né? Então, pela vivência clínica, pela prática de consultório, pela teoria, eu acho que é bem melhor. E aí, o importante é que vocês se baseiem nesse livro que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Que é a Declaração de Madrid. Vou passar aqui um pouquinho. Bom, em 2018, né, que a ozonioterapia veio com tudo aqui para o Brasil. Na verdade, ela foi incluída aí nas práticas integrativas, ela entrou pelo Ministério da Saúde, então a gente já tinha uma lei, só que os nossos conselhos ainda não respaldavam a gente, né? Então eu, como enfermeiro, o COFEN não me respaldava, biomédicos do COFEN também não, o CRBM, CFBM não respaldava, enfim, nenhum conselho respaldava ainda. E aí os conselhos vieram respaldar a partir de 2020, tá? Bem superficial, mas já havia uma regulamentação onde a gente já podia trabalhar com ozônio, só que ainda era extremamente superficial, e aí muitas pessoas não conheciam, até trabalhavam com outras práticas integrativas, mas com a ozonioterapia, não, tá? E aí, ó, no dia 15 de setembro de 2021, autorizou a prescrição da ozonoterapia em todo o território nacional. Inclusive, eu estava até assistindo ao vivo, né, na Câmara dos Deputados, essa lei, né, para poder ser aprovada. Era uma lei que já estava ali arquivada desde 2017. A deputada Carmen Zanotto trouxe essa lei de volta para a gente poder tentar prescrever o ozônio. Então, por exemplo, eu trabalho com ozônio, mas o meu amigo enfermeiro não trabalha. Se ele viu uma ferida dentro do consultório dele, ele fala assim, cara, o ozônio pode tratar essa ferida, ele pode prescrever para ela fazer comigo a ozonioterapia. Antes da ozônio ser consolidada, em 2023, eu já trabalhava com ozonioterapia, já tenho 6 anos trabalhando com ozônio, né? Então, eu recebia até de médicos mesmo, médicos integrativos que são mais adeptos à medicina integrativa, eu recebia muitas vezes receituário prescrevendo 10 sessões de ozonioterapia por via retal, ou 10 sessões de ozonioterapia por autoemoterapia. Então, eles prescreviam a via que eles queriam, mas o protocolo era eu que fazia, né? Até porque se eles não fazem, eles não entendem disso. Então, eu recebi de ginecologista, eu recebi de endocrinologista, recebi de ortopedista. Então, médicos adeptos à medicina integrativa, eles estavam passando isso para a gente também. E aí, né, eu coloquei para vocês que o Conselho Nacional de Medicina aprovou, foi a mais nova novidade.
né? Mais nova novidade do ozônio, que aí a medicina aprovou. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Mas vamos partir do princípio que, antigamente, a ozonoterapia ela não era tão consolidada porque a gente sabe que o CFM ele é muito mais forte do que qualquer outro conselho, né? Os médicos eles são muito unidos, coisa que os nossos conselhos não são, né? E não lutam pela gente, inclusive. Então, assim, se a gente for parar para pensar que hoje a ozonoterapia sendo aprovada aí pela parte médica para dor, para ferida, é, ela pode consolidar mais ainda, né, baseada em estudos científicos, que é o que ainda falta um pouco para gente. A gente já tem bastante, se vocês procurarem hoje em uma plataforma de Google Acadêmico, vocês vão ver que tem bastante estudo científico. Porém, ainda faltam estudos científicos que eu digo ramificados em pessoas. Né, que a gente consegue comprovar a eficácia da ozonoterapia. Então, assim, eu até diria que foi uma coisa boa porque a gente vai ter mais recurso para poder estudar mais ozonoterapia. Que, inclusive, o presidente da ABOS, que é a Associação Brasileira de Ozonoterapia, que é o esqueci o nome dele agora. Esqueci, daqui a pouco eu lembro. A gente está focado tanto numa coisa aqui, né? Doutor Antônio. Doutor Antônio Teixeira, ele é médico, ele é geronto. E ele é super adepto à ozonoterapia, não à toa ele é o presidente, né? Então, eu faço parte também, eu sou membro da ozonoterapia. Então, todos os congressos, todos os simpósios, tudo que tem de ozônio, eu estou sempre palestrando para eles também. Hoje a gente é uma associação que é a maior associação que existe de ozonoterapia, né? Não governamental, mas a gente tem bastante banco de artigos científicos lá na nossa plataforma. Quem é membro, né, quem é associado, na verdade, tem acesso ali a todos esses artigos científicos, a todo esse banco de dados. E aí lá a gente vê que tem bastante artigo científico, mas, inclusive, foi ele o pivô da medicina ter aprovado, não, à toa ele é médico e ele é adepto demais à ozonoterapia, então essas indas e vindas dele no parlamento conseguiu com que o CFM aprovasse. Então, acho que a gente vai ter bastante recurso para poder estudar ozonoterapia. Quem gosta de ozonoterapia, né, quem ama, de fato, como eu, ficou muito feliz com essa novidade. Bom, agora colocando aqui para vocês que é algo que vocês estão fazendo uma pós-graduação, então isso aqui é inerente para vocês, porque aqui é a carga horária que vocês necessitam para poder trabalhar com ozonoterapia de acordo com a profissão de vocês. Mas a pós-graduação tem uma carga horária muito maior. No dia 4 de agosto de 2023, o presidente da República autorizou a ozonoterapia no território nacional. Então, hoje a gente consegue trabalhar com ozônio tranquilamente, sem aquilo de não é regulamentado, ozônio não tem artigo científico, você está trabalhando contra a lei, né? O que eu já ouvi muito quando eu estava trabalhando lá no começo. Então, hoje a gente tem a ozonoterapia autorizada para trabalhar tranquilamente, tá? Três coisas que a gente tem que fazer só para servir como respaldo quando você trabalha com ozônio. Primeiro, você precisa ter uma máquina que seja credenciada pela Anvisa, né? Você não pode trabalhar com qualquer equipamento de ozonoterapia, então precisa ser ter a Anvisa, você precisa ter um nível superior e ter um conselho que respalde você. Então, por exemplo, biólogo. Biólogo ainda não tem um conselho que respalde 100% a ozonoterapia na atuação do biólogo. Então, ele não pode trabalhar com ozônio. Eu preciso que o meu conselho me respalde, que tenha uma resolução dentro do meu conselho onde diga que eu posso trabalhar com ozonoterapia tranquilamente, tá? E a gente tem que falar para o paciente que é de caráter complementar. Então, eu não posso chegar para o paciente e falar assim: olha, a ozonoterapia vai curar a sua é, diabetes. A ozonoterapia vai curar a sua hipertensão. Eu tenho que sempre dizer para o paciente que ele é de caráter complementar e eu não posso abonar todo o tratamento convencional. Bom, o gás ozônio, vocês com certeza também já ouviram falar sobre isso, né? Uma coisa que eu gosto muito de passar aqui para vocês, ó, o ozônio ele pode ser considerado um medicamento? Não. Ele é uma molécula biológica inerente à natureza. Ele não pode ser considerado como uma medicação. Ação e mecanismo de atuação são totalmente diferentes ao de uma droga sintetizada no laboratório. E o ozônio, ele utiliza mecanismos fisiológicos que estimulam o organismo
como uma resposta adaptativa do meio biológico, mas não como uma resposta direta de uma ligação. Ou seja, os medicamentos que a gente faz uso, eles são medicamentos que têm uma ligação onde a gente vai estar com dor. Então, se eu estou tomando um remédio que é próprio para gastrite e eu estou com uma dor de cabeça, talvez eu ainda continue com a dor de cabeça, porque ele vai tratar só a minha gastrite. O ozônio não. Ele faz com que o nosso próprio corpo ele responda de forma fisiológica aquilo que está acontecendo com a gente. Então, a gente destrói nosso corpo todos os dias com fatores externos, né? Então, alimentação, sedentarismo, falta de, aqui, ó, pouca ingesta hídrica, coisas da natureza também, poluição, enfim. A gente acaba expondo o nosso corpo a esses fatores externos. E aí, o que o nosso corpo deveria fazer de forma fisiológica, ele não faz. E aí, o que que o ozônio faz? Ele é injetado para o nosso corpo entender e ele funciona como um sinalizador que o nosso corpo precisa agir. Ó, tá acontecendo isso aqui. Vamos lá para ver. O ozônio ele é como se fosse um generalzão, um sinalizador. Então, ele não pode ser considerado uma medicação. A ozonioterapia, em diferentes vias de baixas doses de ozônio em sua forma de gás, no objetivo de modular a maioria das funções protetoras da célula, principalmente em nível mitocondrial. Então, quando a gente está falando aí, isso aqui é muito importante, principalmente na estética, vocês vão ver o porquê. Quando a gente está falando de qualquer coisa que aconteça no corpo do nosso paciente e que vai acarretar de ter uma deficiência ali estética, né, uma queixa inestética, se vai acontecer, se a gente já falou lá na frente, né, lá atrás, na verdade, que tudo o que o paciente chega para você com alguma queixa, ele tem alguma patologia ali desenvolvida por trás, a gente está falando de uma mitocôndria. Se eu tenho alguma coisa desenvolvendo, é por conta dessa mitocôndria. Existe uma mitocondriopatia, essa mitocôndria ela está doente. E o ozônio ele age diretamente nessa organela, que é uma das organelas mais importantes do nosso corpo. O ozônio, ele não é um remédio, ele é um agente condicionador que ativa um sistema de sinalização que ajuda nosso corpo a curar por conta própria. E isso aqui foi o Dr. Lamberto Rey que falou. Inclusive, ele é vivo até hoje. Ele geralmente está nos nossos congressos da Bosch e ele é um médico maravilhoso. Ele nem brasileiro é. E aqui, ó, quando eu falei para vocês de janela terapêutica, eu já vou entrar na parte da mitocôndria. Mas quando eu falei com vocês de janela terapêutica, é mais ou menos isso aqui, ó. A gente tem várias microgramagens, então eu coloquei aqui 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, por exemplo, o paciente chegou para mim super inflamado e eu quero uma ação anti-inflamatória nesse paciente. Ah, vou fazer 60 microgramas, porque é o limite da máquina que eu tenho, para ver se cessa logo essa inflamação. Não, porque 60 microgramas, que é o limite da minha máquina, a minha máquina vai até 70. Então, por exemplo, 60, 70 microgramas é uma ação antimicrobiana, é para ferida, que está com a microbiota péssima, está com biofilme. Então, eu vou usar ela para ferida. O que que vai adiantar eu colocar 60 microgramas para um corpo que eu quero anti-inflamar? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção na janela terapêutica e menos é mais na ozonioterapia. Quando eu falo Quando eu falo da mitocôndria, eu vou voltar depois para a gente falar mais um pouquinho. Não adianta eu chegar para vocês aqui, gente, e já falar de estria, celulite, acne, capilar. Não adianta eu chegar para vocês e falar isso, porque por trás disso tudo existe alguma coisa acontecendo. Então eu tenho que ser mais profunda para depois a gente ir para o superficial, tá? Então, quando eu falo de mitocôndria, ó, se eu tenho uma mitocôndria e nessa mitocôndria está acontecendo uma hipóxia celular. E aí, hipóxia celular, tá faltando oxigênio ali. O que que vai acontecer? Uma mitocondriopatia, aquela mitocôndria ela vai ficar doente, porque não tem oxigênio passando ali. E aí, quando eu tenho uma mitocondriopatia, eu posso desenvolver doenças autoimunes, doenças metabólicas e doenças degenerativas. Sabendo que se eu tenho um corpo inflamado, se eu tenho gordura localizada, eu posso estar ali com meu cortisol alto, eu posso estar com a minha glicose alta, eu posso estar com o meu colesterol alto, e tudo isso a gente engloba dentro de doenças metabólicas. E o que que o ozônio faz quando ele entra no nosso corpo? Ele melhora a circulação, ele aumenta a oxigenação, ativa as enzimas antioxidantes, aumenta o nosso sistema imune, acelera, o nosso ciclo de Krebs e ainda destrui bactérias, fungos e vírus. E ainda assim ele consegue chegar na organela para poder modificar aquela organela que está doente e trazer mais oxigênio para ela.
Então, eu quero que vocês entendam que, a partir de uma queixa estética que o paciente chega para vocês, por trás dessa queixa estética está acontecendo alguma coisa que pode ser alguma patologia. Por trás dessa patologia existe uma mitocôndria que está extremamente doente. Ó, essa é a mitocôndria, uma das organelas mais importantes que a gente tem no nosso corpo, e a gente tem dezenas, centenas, milhares, bilhares de organelas no nosso corpo distribuídas, principalmente onde a gente mais tem essa organela é no nosso intestino. Por isso que vocês vão entender que a ozonoterapia por via retal é a melhor via sistêmica que existe. E aqui, ó, a função final da ozonoterapia é sempre normatizar a utilização de oxigênio. Então, como eu falei para vocês, a gente gasta muito o nosso corpo, né? A gente gasta porque a gente expõe ele a fatores externos e às vezes a gente não consegue, por exemplo, tela. A tela destrói o nosso corpo. E aí, cognitivo, tudo. Mas eu tô aqui dando aula para vocês, então é algo que eu não posso evitar, né? Então, quando a gente existe algo que não pode evitar, mesmo que seja alguma coisa ruim, a gente tem que entender que o nosso corpo ele está trabalhando incessantemente para deixar a gente em alerta, para deixar a gente menos sedentário possível. E tudo que o nosso corpo faz, até você abrir o olho quando você acorda, até você tirar a coberta de você, até você pensar em acordar, você está gastando oxigênio. Então, quando a gente fala da ozonoterapia, o que que eu quero? Normatizar a utilização de oxigênio no nosso corpo. Porque a gente está gastando oxigênio demais, porque a gente expõe o nosso corpo demais, né? Então a gente gasta muito oxigênio e não está repondo esse oxigênio. Por isso que a gente está ficando doente. Então, o ozônio, ele é um oxidante até 10 minutos. Eu até falei isso com vocês, né? Então, ele oxida até 10 minutos. E aí, oxida, o nosso corpo não entende o que está acontecendo. Ele é um sinalizador. E aí, ele vai querer saber o que está acontecendo. Ele vai para cima para ver realmente o que está acontecendo. Após isso, ele começa a ativar a cascata das enzimas antioxidantes através dos seus ozonídeos, que são subprodutos. Então, o ozônio, gente, por ele ser, inclusive, ele na tabela periódica é o terceiro maior oxidante que tem. Eu acho que é o terceiro. Eu acho que é o terceiro, sim. É, ele quando ele entra em contato com o nosso corpo, as pessoas, né, quando não conhecem do ozônio, falam assim: ué, mas o ozônio é tóxico. Ah, mas o ozônio é um oxidante. Como é que ele pode fazer bem para o corpo? Porque ele não fica circulando no nosso corpo como um antioxidante, como um oxidante. Ele entra como um oxidante, ele faz uma sinalização para o corpo de que está acontecendo alguma coisa ali, só que ele depois se dissipa, ele vira o quê? Ozonídeo. Ele vira ozonídeo, e depois ele vira um oxigênio normal. E aí, esses ozonídeos que estão ali circulando no nosso corpo, eles ativam a nossa cascata das enzimas antioxidantes. O ozônio se comporta como um íon e não como um radical livre. Então, ele não tem reação em cadeias que causariam danos oxidativos. Quais são as enzimas que ele ativa? Superóxido dismutase, a catalase e a glutationa peroxidase, que são uma das três mais importantes que a gente precisa estar com ela em funcionamento no nosso corpo. Então, aqui, mais uma vez, a otimização da utilização do ozônio é a grande meta. Se eu tenho ali, do ozônio não, do oxigênio, a otimização da utilização do oxigênio, porque tudo que eu faço, como eu falei para vocês, eu preciso de quê funcionando? Oxigênio. Preciso, na verdade, de oxigênio extremo para tudo que eu faço no meu corpo. Então, se eu tenho uma otimização dessa utilização, se eu estou conseguindo repor o que está sendo muito gasto, eu cheguei na minha finalidade. É a nossa grande meta. E aí, quando fala de custo-benefício, né, da ozonoterapia, mas por que que eu vou ter um, um, um aparelho de ozonoterapia na minha clínica de estética se eu posso fazer botox, preenchimento, bioestimulador, se eu posso ter um aparelho de criolipólise? Por que que eu vou ter o ozônio? Porque ele é quando você vai escolher uma terapia, né, e tá bem escrito aqui, ó, quando você vai escolher uma terapia, você tem uma tríade muito importante para poder entender se vale a pena você tê-la dentro da sua clínica. Custo-benefício, segurança e eficácia. Quando a gente pensa no ozônio, ele tem uma eficácia excelente, vocês estão estudando isso e vocês vão ver na prática como é importante e como é excelente a eficácia da ozonoterapia. Ele tem uma potente segurança quando feito em doses corretas, né, no volume certo, na dose certa, na via certa. Ele tem uma segurança que
Por exemplo, um bioestimulador mal feito, que vai criar nódulo, não tem. Um preenchimento, onde você aperta ali um vaso e acaba tendo uma isquemia, ou pode levar até a necrose, não tem. Então, essa segurança com a ozonoterapia, quando você faz tudo certinho, vocês conseguem. E o custo-benefício. Hoje, um aparelho de ozonoterapia custa em média R$ 8.000, R$ 7.000. E você faz a ozonoterapia, o investimento que você faz é só no equipamento. Porque o restante você já tem tudo em clínica. Você já tem uma agulha, você já tem uma seringa, você já tem um garrote. Talvez você não tenha uma sonda, mas é muito baratinho que você pode comprar. Então, o custo-benefício da ozonoterapia é muito bacana. Bom, contraindicação absoluta do ozônio, vocês também já devem ter visto isso, mas é a deficiência da enzima G6PD, que é o favismo, né? Então, é uma contraindicação absoluta. Se a paciente produz, se o paciente tem deficiência da enzima G6PD, se ele tem favismo, ele não pode fazer ozônio de modo algum, de via alguma. E uma contraindicação relativa, né, que a gente pode fazer o ozônio, mas que tem que ter muito cuidado, em gravidez. Botei gravidez, a gente geralmente não faz nada em grávida, né? Mas não existe nenhum estudo científico que fale não faz ozônio em grávida porque vai acontecer isso, isso e isso. Então, eu coloquei uma indicação relativa. Pode ser que tenha algum médico integrativo que a paciente esteja passando por alguma coisa, e ele fale assim, cara, vamos tentar a ozonioterapia, que pode ser que a gente mude esse quadro. Então, já que não tem artigo científico nem para bom nem para ruim, eu coloquei como uma contraindicação relativa. Hipertiroidismo, doenças metabólicas descompensadas. Então, se eu tô com um paciente que tá com a pressão muito alta, se eu tô com um paciente que tá com a glicose muito alta, ele chegou no seu consultório assim, eu não posso fazer ozônio. Ou eu estabilizo, ou eu mando esse paciente para casa e faço numa outra sessão. E hipertiroidismo, lembra que a gente falou que ele tem aumento da produção de ATP? Se eu tenho aumento da produção de ATP, eu tenho metabolismo mais acelerado. Se eu tenho um paciente com hipertiroidismo, ele já tem esse metabolismo acelerado. Se eu fizer o ozônio, eu posso causar uma inflamação, né, entre aspas, maior do que a que eu espero.